que eu recebi há muitos anos atrás, e Deus me fez lembrar dessa historinha. Eu quero contar para vocês. É assim: um jovem bem-sucedido executivo dirigia pela sua vizinhança, correndo demais do que podia no seu novo carro Jaguar, carro importado. Observando crianças se lançando entre os carros estacionados, ele diminuiu um pouco a velocidade, quando achou ter visto alguma coisa. Enquanto passava, nenhuma criança apareceu, e de repente um tijolo espatifou-se na porta lateral do seu Jaguar. Pá! Ele freou bruscamente, deu ré, foi até o lugar de onde teria partido aquele tijolo, saltou do carro, pegou bruscamente uma criança e, empurrando contra o carro estacionado, gritou: por que você fez isso? Quem é você? Que besteira foi essa que você fez? Esse carro é novo e importado. Aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro. Por que você fez isso, moleque? E a criança chorando diz: por favor, Senhor, me perdoe. Eu não sabia o que fazer. Ninguém estava disposto a parar e me atender nesse local. Lágrimas corriam pelo rosto da criança, enquanto apontavam na direção dos carros estacionados. É o meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu da sua cadeira de rodas. Eu não consigo levantá-lo. Soluçando, o menino perguntou ao executivo: o senhor me poderia ajudar a colocar meu irmão de volta na cadeira de rodas? Ele está machucado e ele é muito pesado para mim. Movido de íntima compaixão, e apesar das palavras que ele tinha dito e a raiva que ele tinha sentido, ele engoliu tudo aquilo e foi junto com aquela criança até onde estava aquele irmão, e encontrou aquele menino caído no chão, todo arranhado, em alguns lugares marcas roxas. Limpou as feridas com seu lenço, limpou os arranhões e verificou que aquele menino estava tudo bem e colocou ele de volta na cadeira de rodas. E o menino respondeu: obrigado, meu Senhor, que Deus te abençoe por tudo que você fez pelo meu irmão, que Deus possa abençoá-lo. Então o homem viu o menino indo embora, empurrando o seu irmão em direção à sua casa. Foi um longo caminho de volta até o carro. Ao longo do caminho para casa, ele foi pensando em tudo o que aconteceu. Ele nunca consertou aquela porta amassada. Ele deixou amassada para lembrá-lo de não ir tão rápido na vida, ao ponto que não possa ver alguém caído no chão e que seja preciso alguém atirar um tijolo para chamar a sua atenção. E a conclusão é: Deus sussurra em nossas almas e fala aos nossos corações, e algumas vezes, quando nós não temos tempo para ouvir, Ele tem que jogar algo aí, talvez um tijolo. Escolha, sussurro ou tijolada. É verdade, não é, irmãos? Às vezes acontece uma coisa. A Sueli estava contando no meu grupo da sobrinha dela que ela estava doente e alguém veio e bateu no carro dela, acabou com o carro dela. Foi uma tijolada de traseira, mas ela usou aquele acidente para ministrar salvação na vida da moça que bateu. Tratou aquela mulher com gentileza, com educação, com respeito. Tudo foi resolvido, mas aquela mulher que bateu no carro dela foi salva e hoje congrega e é serva do Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus permite situações justamente para a gente manifestar o amor e a graça de Deus. Deus se aproveita dessas coisas. A gente fala: é o diabo. Pode até ser. Se o diabo atacar a sua vida e fizer um buraco, desse buraco Deus fará uma linda janela. Amém, igreja? Alguém passou pela sua vida que você não fez nada? Você se lembra de alguém? Primeiro é ver. Segundo é ter compaixão. Primeiro é ver. Segundo é ter compaixão pela dor do próximo. A Bíblia fala em Romanos 12:5: chorai com os que choram. Interessante que antigamente, na época de Jesus, tinha lepra, o que chamamos hoje de hanseníase. Só que a lepra de antigamente era uma lepra agressiva. A pele da pessoa começava a ficar leitosa, esbranquiçada, e ia apodrecendo todas as extremidades do corpo. Perdia os dedos do pé, a orelha, o nariz. Era monstruoso
a aparência das pessoas. Só que a lepra era uma doença que a pessoa não merecia receber, porque ela não fez nada para estar doente. É como hoje a doença, a gripe suína. Muitas pessoas estão doentes, mas não pagaram ou não foram culpadas por estarem doentes. Elas simplesmente contraíram a doença. Só que naquela época a doença era incurável. Então aquela doença não respeitava criança, idade, sexo, religião. A pessoa começava a aparecer manchas no corpo, automaticamente no mesmo dia ela fazia as malas e deixava a casa, a esposa, se fosse casado, ou o marido, os filhos, deixava tudo para trás para morar fora da cidade, no meio de um lugar chamado leprosário, para morar junto com os outros que estavam junto com ela, morrendo aos poucos. Então a pessoa tinha um cheiro horrível de carne estragada, e geralmente todas as feridas eram amarradas com um pedaço de pano sujo e encardido, para impedir que moscas ou insetos pousassem sobre as feridas. E aquela pessoa, se não bastasse estar morrendo aos poucos, longe das pessoas amadas, longe das pessoas queridas, quando ela se atrevia a entrar numa cidade para até pedir comida, ela tinha que entrar assim na cidade: leproso, leproso, leproso. Ele tinha que se auto-anunciar. E muitas pessoas olhavam, tapavam a boca e pegavam pedras e jogavam como se fosse cachorro sarnento. Só que por trás daquela pessoa, daquele andrajo, daquela pessoa mal vestida, mal cheirosa, consumida e carcomida pela doença, havia alguém que não pagou para estar ali. Havia alguém que é vítima. Quantas pessoas não têm lepra hoje, mas passaram por momentos de perda, passaram por momentos de dificuldade, passaram por adversidades e estão sendo consumidas por uma dificuldade, por uma perda, e a gente, no alto da nossa santidade ou da nossa espiritualidade, muitas vezes dizemos: oh, que horror, que coisa feia. Nós não tiramos pedra, mas jogamos palavras que cortam e ferem. Não se esqueça que nós fomos chamados para ser como o samaritano, e não aqueles que ofendem, que agridem. Parece que as pessoas hoje em dia têm um desejo mórbido, parece que a pessoa está mal, a gente quer pisar na cabeça dela. Parece que a pessoa está lá, e sempre a desculpa é: bem feito. Talvez tenha sido um mau pai, uma péssima mãe, talvez seja um péssimo administrador, por isso que está pagando o que fez. E às vezes, mal sabe ela que tudo aquilo que ela está passando foi uma tragédia, foi algo que aconteceu que ela não merecia, mas às vezes a gente pega as pedras e joga. Oh, irmãos, por favor, não jogue pedras nas pessoas, estenda as mãos para orar e interceder por elas, porque aquelas pessoas muitas vezes não tiveram culpa, e ainda que tivessem caído por culpa delas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e aquele que não tem pecado